De volta ao programa. Olá, tudo bom, Rita? Tudo bem? Seja Saudade muito de bem-vinda, você. é um prazer tê-la aqui. Rita, também sua versão de escondidinho? Então, De coco. todo mundo fala em escondidinho sempre alguma coisa salgada. Como a minha área é confeitaria, quis traduzir num doce. Amei. Então, colocamos o coco, a cocada embaixo e em cima um ganache. Ai, que delícia. Chocolate com coco. Uma combinação Gente, perfeita, né? Perfeito, já tô com água na boca e aposto que muita gente em casa também. A gente ensina então agora toda a execução da receita para você também conseguir fazer na sua casa o escondidinho de coco. Isso mesmo. Sugestão e criação de Rita Macário. Como é que você fez, Rita? Conta pra Então, gente. aqui nós temos o açúcar, Tá. o leite, a manteiga, o coco fresco e o creme de leite, para fazer a cocada, que é o princípio da receita, tá? Na panela, que já tá quente, mas a gente vai aquecer um pouquinho mais, a gente vai colocar o açúcar e vai colocar o leite. Uma xícara de chá de açúcar e meia xícara de leite. Isso mesmo. A gente vai deixar aqui ferver até fazer uma calda rala. O que seria isso? Quando a gente trata de açúcar, existem vários pontos de calda. Caramelo, caldas de ponto firme para marshmallow, para várias coisas. Aqui a gente precisa só de uma caldinha rala, quer dizer, vai ferver o açúcar com o leite e já vai ser suficiente. Perfeito. Tá bom? Então eu já dissolvi aqui o açúcar no leite e vou deixar fervendo aqui um pouquinho. Enquanto a gente faz isso, a gente pode adiantar a segunda parte, que é o ganache. Ah, legal. O ganache vai o chocolate e o creme de leite, tá? Então, eu já derreti um pouquinho o chocolate para adiantar, mas eu vou levar ao micro-ondas para derreter novamente, tá? Aqui tem ar-condicionado, a gente já Ele já fez a né? casquinha. Rapidinho ele endurece, né? Então, ganache, chocolate derretido, mais creme de leite. Exatamente. Deixa eu até confirmar a quantidade, turminha, 400 ml do creme de leite, mais 200 gramas do chocolate. A sugestão é o chocolate meio amargo. Exatamente. Nesse caso, tô brigando aqui com o nosso querido micro-ondas. Isso. Eu coloquei a sugestão do meio amargo, porque para mim combina melhor com o coco, tá? Pra não ficar também tão doce. Exatamente. Como é uma cocada, a base dela é a calda, então para ela não ficar tão doce, a sobremesa enjoativa, então eu coloquei o meio amargo. Se as pessoas preferirem, pode colocar ao leite ou misturar um pouco de ao leite com o meio amargo e faz uma mistura. Legal. Tá? Aí fica a critério de quem vai utilizar. Às E aqui vezes você fez um cantinho todo especial também, né? não é uma receita propriamente da Páscoa, né? Mas serve como sobremesa para o domingo, né? E aí eu trouxe uns coelhinhos, uma coisa. Amei o cantinho que você arrumou. Vou esquentar mais um pouquinho, Tati. Vamos dar uma olhada na nossa calda. Olha, Olha, rapidinho já. rapidinho. Olha, Já tá fervendo. já fez a calda. Nós vamos colocar a manteiga. Tá? Uma colher de chá de manteiga. E vamos esperar amornar um pouquinho. Aqui a gente não tem muito tempo. O telespectador sabe que aqui a gente tem um tempo corrido. Eu vou deixar aqui amornando enquanto eu termino a ganache. Tá bom. Tá? E depois eu continuo ela. Em casa, a pessoa Mas em deixa mais casa, tempo. deixa um pouquinho mais amornar a calda antes de misturar, tá? Então eu vou derreter mais um pouquinho o nosso chocolate. E aí depois, para misturar no nosso leite com açúcar, acrescentamos a manteiga e aí a gente vai colocar também, gente, 2 xícaras de chá do coco fresco, tá bom? Que já tá ali reservado, mas o ideal é você acrescentar o coco depois que já tiver bem morninha essa mistura. A gente vai deixar um pouco, né, que é o nosso tempo, mas em casa deixa amornar um pouquinho mais antes de misturar o coco e o creme de leite e retornar ao fogo. Perfeito. Tá bom? Rita, eu sempre gosto de perguntar, porque tem muitas pessoas que aproveitam nossas dicas e fazem as receitas para vender, né? Aqueles potinhos, Sim, sem versões dúvida. individuais. E aí eu peço uma sugestão, inclusive, de valor e também orientação sobre validade. Então, como a gente está tratando aqui com coco fresco, Tati, a gente tem que tomar cuidado, tá? É uma sobremesa que tem que ser mantida sempre refrigerada. Não pode ficar fora de refrigeração e no máximo em 3 dias tem que ser consumida. Perfeito. Tá bom? Que é uma dica legal pra gente pôr, né, naqueles potinhos. Pode. Né, Tá muito na moda a questão do bolo no pote. Também.
a gente pode trazer essa sobremesa para dentro do potinho. Boa! O escondidinho de coco, tá? No potinho. Exatamente. Olha, então aqui eu tenho o chocolate derretido, vou acrescentar o creme de leite, enquanto tá amornando a nossa calda, né? Ó, só misturar. E você viu que já falando dessa sua ideia de trazer para o individual, eu trouxe as porções família, né? Que a gente pode, inclusive, usar agora no domingo de Páscoa. E trouxe também, para montar, o potinho pequenininho, que já fica numa porção individual também para servir. Né? Trouxe a nossa coelha mascote para fazer companhia na decoração. Amei sua coelha. E o que tá dentro dela. Depois, daqui a pouco os meninos mostram. Ó, então, ó, temos aqui... Aqui, ó, gente, que eu brinquei o que tá dentro da coelhinha, olha lá. Temos aqui o nosso ganache pronto, olha, com brilho. Legal. E é só misturar, né? Só Chocolate misturar. derretido com creme de leite. Só 400 ml do creme de leite para 200 do chocolate meio amargo. Exatamente. Então, nessa quantidade, a gente vai ter uma consistência suave que a gente pode passar e deslizar, tá? Então, terminado isso, quando a gente termina a cocada, antes de montá-la em casa, a gente vai esperar ela endurecer um pouquinho, né? Dar um resfriamento, um descanso para o chocolate, para a gente poder utilizar, tá? Mas é o tempo de terminar a nossa cocada. Ó, então já dei aquele descanso, ela amornou. Eu vou colocar o coco e o creme de leite. Acho que desligou o fogão. Desligou? Deixa eu ver. Ah, não. Não. E esse agora é o creme de leite fresco, né? Então, esse pode ser o creme de leite fresco ou pode ser o creme de leite de caixinha. Ah, não pode importa, ser de caixinha? tá? E o coco também é coco fresco? O coco é coco fresco para dar mais aquela textura da cocada mesmo. Se a pessoa não encontrar, tiver dificuldade de encontrar, pode usar aquele coco seco em flocos. Também funciona bem. Coco seco em flocos ou Isso, o coco fresco? O fresco sempre é mais melhor. gostoso, né? Mas às vezes a pessoa não tem dificuldade. Acho que agora desligou. Eu ponho pra você, pode deixar. O máximo é o 9. Qual que você quer que No deixe? 9. Posso deixar no máximo? Acho que foi por isso que eu desliguei. Fazer rapidinho. Pronto. Isso, obrigada. Então, reforçando, gente, para nossa cocada, 1 xícara de chá de açúcar e meia xícara de leite. Você vai misturar primeiro esses 2 ingredientes. Deixou ali ferver um pouquinho, fez uma calda, aí você acrescenta 1 colher de chá de manteiga, tira do fogo e deixa esfriar um pouquinho. Isso mesmo. Ficou morninho? Aí você vai acrescentar 2 xícaras de chá do coco fresco, mais 150 gramas do creme de leite. Pode ser o creme de leite de caixinha ou creme de leite fresco. E aí você volta pro fogo. Isso. Por que você tirou do fogo e depois voltou? Então, eu quis amornar aquela calda e pegar que ela se integrasse com a gordura da manteiga para depois misturar. Por quê? Quando a gente faz as caldas de açúcar, se eu fervo ela e em seguida coloco alguma coisa e mexo, ela vai açucarar. Então, eu deixei ela descansando com a gordura da manteiga, para depois eu acrescentar o restante dos ingredientes. Para não correr o risco de açucarar a minha cocada. Boa. Tá? Isso a gente faz com qualquer calda. Caldas de açúcar, uma vez que você põe ela para ferver, você não mexe mais nela. Porque se ela estiver fervendo, pegando o ponto que você quer e você mexer, ela vai açucarar. E aí você pode perder o seu doce. Então eu dei o descanso dela ali, que ela precisou, e depois misturei os outros ingredientes. E aqui a gente vai mexer até secar esse doce. Não sei se está pegando aqui. Tá vendo como está bem líquido? A gente vai querer que ele... Fique cremoso. Exatamente. Fique cremoso, tá bom? Aqui, infelizmente, a gente não vai ter esse tempo de esperar, mas já tenho ali a cocada prontinha, turminha. Eu vou desligar aqui, né, para não ter perigo de... Pra você? Isso. Ó, então, tá frio. Estamos aqui com ela no meio aí, mais do o quê? caminho. Uns 15, mas 20 minutinhos? não, nem isso. Uns 7, 10 minutos já vai engrossar, tá?
E aí eu tenho aqui pronto, que eu trouxe para vocês, e eu vou explicar por que eu trouxe dentro do saco de confeitar. Então, se eu quiser em casa fazer uma porção grande, eu vou colocar a cocada e depois em cima o ganache. Ok. Como eu quis fazer as porções menorzinhas para mostrar para vocês, então eu tenho que colocar num saco de confeitar, para que fique mais fácil de colocar no potinho. Uma dica legal para festa, Ó. né? Aniversário. Exatamente. E se você quiser pôr isso num copinho ainda menor, Aqueles copinhos pequenininhos, né? Exatamente. De vidro, vai ficar uma graça. exatamente. Ficar camadinha. E aí você faz em camadas, tá? Ó, fiz a camada do coco. Você faz meio a meio ou você coloca mais do coco e menos da Olha, ganache? pode ser meio a meio, se a pessoa gostar mais do sabor da cocada, pode colocar mais cocada. Fica a critério dela. Mas o interessante é que coloque meio a meio, tá? Ó. E fácil, né, Rita? É só a gente fazer a Super cocada, depois fácil, a ganache e juntar os super dois. fácil e agrada muito, viu? Tá? Se quiser dar uma A cocada é uma alisadinha. delícia, né? E é uma combinação, né? Muito boa. Pra decorar, é cacau em pó que você usou? Isso, eu usei essa opção de decoração com o cacau ou com o coco em fita, Tati. Que também fica bem bonito, tá? A gente vai fazer das duas formas. Vou por aqui, que já é uma outra ganache. Já, diretora? Ih, tá acabando o nosso Ai, meu tempo, Deus. Rita. Temos um minutinho. Mas agora é só a decoração. Só a decoração. Então, se a gente quiser colocar com o cacau, a gente polvilha o cacau. Fica bonito, né, com cacau? Ou com os floquinhos de coco. Aí fica a critério de vocês. Qual Ai, que que você vai querer delícia. provar? Eu vou experimentar o com cacau de cima, pode? Então, Ai, gente, que espetáculo. Gente, então lembrando, quem faz pra vender, o ideal é consumir em 3 dias, tá bom? exatamente. Escondidinho de coco, sugestão hoje da Rita Macário. Ai, que delícia, ó, o coco. Nossa, Rita. Ficou bom? Ai, gente, se puderem, usem o coco fresco, não? Faz toda a diferença. Nossa. O coco fresco realmente faz diferença. Só em último caso mesmo, se vocês não encontrarem, aí utiliza o seco em flocos, que dá essa mesma textura. Uma textura parecida, pelo menos. Gostoso? Maravilhoso. Amei. Arrasou. Querida. Obrigada, viu? Esses nossos convidados, hein, gente? Agora já temos a opção doce do escondidinho que a gente tanto gosta. Primeira dica pra vocês foi a versão doce do escondidinho, sabor coco. Aproveitem. Eu vou aproveitar aqui, porque tá bom. Arrasa em casa. Tchau. Parabéns, Cita.